Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. O coral já me emocionou por causa da alma gêmea. Estava estacionando e ouvindo, que maravilha. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito bem. Tem um livrinho do Wallace Leal Rodrigues Júnior. E para o resto da vida, chama o livrinho. E nós usamos esse livrinho na evangelização infantil. Numa dessas historinhas que o autor conta, porque o livro é de histórias, para as nossas reflexões, ele disse que o pai dele caminhava com ele, pequenininho, numa estrada de terra. Dessas estradas que tem por aqui. Estava bem silêncio, bastante silêncio. E aí, de repente, um barulho. E ele disse: papai, que barulho é esse? Você está ouvindo? E o pai dele disse: fica quieto, vamos prestar atenção. É um barulho de uma carroça. E ela está vazia. E aí o menininho virou e disse: nossa, papai, mas como que você sabe que ela está vazia? Ele disse: por causa do barulho. E o autor, o Wallace Leal Rodrigues Júnior, faz a seguinte reflexão. As pessoas que estão muito vazias fazem muito barulho. Precisam chamar bastante atenção. A nossa reflexão de hoje, que eu chamei de qual o seu legado. Legado é herança. O que você deixa? Tem a ver com o tamanho do barulho que nós temos feito no nosso dia a dia. Então, a nossa reflexão, ela nasceu de 2 episódios. Eu trabalho diariamente com sofrimento, com gente em sofrimento. E há um tempo atrás, eu acho que vocês viram, a Gisele Bündchen veio para São Paulo e ela foi fazer uma propaganda na Faria Lima, numa dessas lojas grandes de departamento. Eu não vou contar o nome da loja, senão vai ser propaganda, né? E está gravando ainda por cima, né? Então, ela apareceu lá na vitrine da Faria Lima e parou a Faria Lima. E aí uma paciente virou para mim e disse assim: Deus é muito injusto, não é? Parece que ele deu tudo para aquela moça. Tudo acontece com ela. Ela está em todos os outdoors. E ainda vem para São Paulo e para a Faria Lima. Ela vende tudo, sabão, bicicleta, carro, qualquer coisa. Aliada ao nome dela, ela vende tudo. E ainda por cima, ela é tudo de bom. Eu aqui, uma Zé Ninguém, 4 filhos. E aí eu virei para ela, e vocês devem estar pensando assim: nossa, mas ela não é espírita? Será que ela não pensa que cada um vem com uma história, uma oportunidade? Não, ela não é espírita. Então eu virei para ela e falei assim: e tem mais um detalhe. Independente de você ser espírita, esse tipo de crise também você vive. Não é? Você fica se comparando, você fica se perguntando o que você fez, por que será que é assim? Então, esse tipo de crise, independente de ser espírita, todo mundo tem. Mas aí eu falei para ela assim: escuta,
Kessia Gisele Bündchen, o que você queria ser? Como que você queria ser? Ela falou assim, sei lá, mas assim, uma empresária? Não. Eu acho que eu queria ser uma executiva, diretora, presidente de uma multinacional. E aí eu queria usar um tailleur rosa e um sapato bem alto e ter um corpo bonito, imponente e entrar assim arrasando naquela multinacional. E de preferência ter todos os homens da multinacional se curvando diante de mim. A gente dá risada, mas vocês também devem ter aí as fantasias de vocês, tá bom? Muito bem. Aí eu falei para ela, escuta, você já é uma executiva. Você administrou, dirigiu 4 empresas, 4 filhos, todos bem criados, todos homens de bem, todos pessoas do bem, como a gente costuma falar. Então você já é uma executiva. E você trabalha para um criador, que é o presidente, o bambambam, de empresas interplanetárias. Aí ela disse, não, mas assim você está filosofando. E aí a minha pergunta para vocês hoje é sobre isso. Porque se nós não filosofarmos, nós não encontraremos respostas que gerarão em nós equilíbrio, um aporte de equilíbrio que dê sentido para a vida. E aí você vai começar a se comparar. Porque você queria ser o prefeito de São José do Rio Preto. Você não está feliz porque você queria ser a mulher do prefeito. E por aí afora, não é? Então, a nossa reflexão é sobre essa herança. Então eu queria convidar vocês assim rapidinho, é tudo uma brincadeirinha, tá bom? É tudo de mentirinha, de faz de conta, mas eu queria que vocês participassem de uma brincadeirinha rapidinho comigo, tá? É de brincadeira, vamos bater na madeira, tá? Vamos imaginar que hoje, saindo daqui, todos nós vamos morrer. Vai ter um desencarne coletivo. Ai, meu Deus. Um desencarne coletivo. E eu queria que nós pensássemos juntos, rapidinho, sobre a reportagem que sairia no jornal. Como chama o jornal mais famoso daqui? Diário, você é o dono, acho, hein? Diário da Região. Então, amanhã sairia uma reportagem de capa, né? Porque um desencarne desse tamanho aqui, pelo amor de Deus, né? Um tsunami. E aí, estaria lá algo mais ou menos assim. Morreram, tragédia em São José do Rio Preto. Morreram 400, 500 pessoas na saída do Centro Espírita Francisco de Assis e tal e tal. E eu queria que vocês pensassem rapidinho comigo o que as pessoas que lessem aquela reportagem e vissem o seu nome lá, porque ia sair a lista dos mortos, tá? Então, em ordem alfabética, tá? E eu ia estar lá. Palestrante de São Paulo também morreu junto. Eu não morri porque eu vou desencarnar, né? Então,
pensem junto comigo. As pessoas que iam ler, que iam ver seu nome lá, iam fazer uma reflexão sobre você. E elas iam, inevitavelmente, pensar no seu legado. Quem foi você? O que você fez durante aquele período que você estava encarnado em São José do Rio Preto? Você que tem 20 anos, como é o meu caso. O que você fez? Todas as pessoas que lessem e que identificassem você lá, elas iam pensar alguma coisa, não é? Antes de nós entrarmos na reflexão mais profundamente, esta reflexão também nasceu de um atendimento que eu fiz para um adolescente. E ele me disse assim: normalmente os pais, os professores desprezam os adolescentes, subestimam os adolescentes. E aí eu estava conversando com esse adolescente e ele me disse assim: olha, eu não sei ainda o que eu vou fazer de faculdade. Minha mãe está me forçando, está me pressionando, e meu pai também, mas eu não sei ainda. O que você acha de eu dar um tempo? Eu fico aí um tempo pensando e ninguém vai morrer por isso, concorda? Eu falei, é verdade. Só que a gente vai ter que convencer sua mãe, né? A dar esse tempo. Aí ele virou para mim e disse assim: sabe, Deusa, a minha mãe e meu pai ficam preocupados que eu seja um cara bem-sucedido. Olha só, adolescente, 17 anos. Aí ele virou para mim e disse assim: só que eles nunca me perguntaram o que eu acho que é um cara bem-sucedido. Porque eu não acho que um cara bem-sucedido seja o que o meu pai e minha mãe acham. E aí, eu também sou mãe, eu tenho 3 filhos, né? Apesar de só ter 20 anos, tenho um filho de 25, um de 18 e um de 20, que está desencarnado. Eu também, como mãe, virei para ele e falei assim: mas me explica o que é uma pessoa bem-sucedida? Me explica por que você não concorda com teu pai e tua mãe? Porque você também vai me ajudar na hora que eu for tentar explicar para sua mãe, para dar um tempo aí, para não forçar a barra para você ir para a faculdade já. Aí ele virou para mim e disse assim: quer que eu faça um teatrinho para você? Eu falei, quero. Oba, eu adoro teatrinho. Aí ele pegou um telefone lá no meu consultório, pegou um telefone que estava em cima da mesa e falou assim: olha a minha mãe. Telefone toca e minha mãe atende, e é minha tia, que mora em São José do Rio Preto, perguntando: como tá? Tudo bem. Aí a minha mãe, olha só minha mãe: então, fulano, tá ótimo. Então, ganhou um carro. Ganhou um carro, tá dirigindo, tá namorando. Nossa, toda semana uma menina nova. Não sei quem é. Não, namorada? Não, é só rolinho. Ele vai entrar na faculdade. Ele vai entrar na faculdade porque ele vai estudar fora do país. E aí eu perguntei para ele: e se fosse você falando de uma pessoa bem-sucedida, como que você falaria diferente da sua mãe? Aí ele virou e falou assim, tipo assim, tá ligado? Eu ia falar assim, tipo, tá tudo bem, o cara é do bem. O cara não se mete em rolo, o cara não tá noiado. E o cara tem uma mina aí que já está um tempão.
E aí vocês vão me dizer assim: ah, deusa, mas esse menino, será que é Jesus voltando, Kardec reencarnado, né? Porque olha só, faz sentido o que ele está falando. Que herança que você deixa como história? O que você está deixando de legado para o outro? A faculdade, o carro, uma casa bonita, é tudo de bom isso, é maravilhoso. Não sejamos hipócritas. Mas não podemos esquecer que nós somos espíritos em experiência na carne e que passa rapidinho. Porque a gente não sabe que dia a gente vai, não é? Nós já sabemos que é daqui a pouco, quando terminar aqui tudo. Ave Maria. Bom, todo mundo sabe aqui quem é o Bill Gates, não é? Ótimo. Então eu vou propor para vocês um exercício rápido. Todos os homens aqui hoje nesse salão gostariam de ser Bill Gates, tá bom? É só um exercício. Você pode querer ser outra pessoa, tudo bem, mas hoje vai ser o Bill, tá bom? O Bill porque ele é o homem mais rico do mundo e por todas essas questões aí que vocês já sabem. Muito bem. Então todos os homens desse salão gostariam de ser o Bill Gates. Combinado? E todas as meninas, eu inclusive, vou falar igual minha empregada, e eu exclusível, eu gostaria de ser Gisele Bündchen. Tudo bem? Todas nós, meninas, tá? E em paralelo a isso, lembrem-se que a nossa reflexão é sobre o nosso legado. O que nós estamos deixando como história. O que as pessoas que vão ler o jornal da região, que eu já esqueci o nome, vão pensar na hora que lerem o seu nome lá. Sabe quando uma pessoa pega uma notícia e fala assim: ah, fulano, ai meu Deus, ele era tão bom, tão legal, ai, judiação. Não é? E aí tem outras pessoas que pensam assim: ai, coitado, ah, não, mas ele era tão terrível, ainda bem, um a menos, ai, Jesus me perdoa, né? Então eu gostaria de, antes de fazer a brincadeirinha do Bill e da Gisele, eu gostaria de saber de alguém que comece com a letra A. Porque lá na reportagem vai estar em ordem alfabética, tá? Então vai estar seu nome lá. Eu sou o D, então eu só venho depois. Você, Antônio. Muito bem, Antônio. Você está sendo filmado. O que você faz da vida, Antônio, profissionalmente? Aposentado. Tá, mas quando você trabalhava oficialmente, você fazia o quê? Vendedor, que beleza! Olha, a espiritualidade, a minha mediunidade escolheu a pessoa certa. Muito bem, Antônio. As pessoas vão estar lendo a reportagem. Morreu não sei quantas pessoas na saída do centro e tal. Aí está lá o nome do Antônio, primeirão, né? O que será que todos os clientes, compradores, lembrarão sobre o Antônio? Não pensa, não fala, fica quieto. O que será? Algumas pessoas vão falar assim: ah, seu Antônio, ah, ele era tão bacana, ele não forçava ninguém a comprar, eu não me sentia pressionada a comprar as coisas dele. Ele me conquistava, ele era tão bacana que eu queria comprar. Outras poderão dizer assim: Antônio, ah, aquele Antônio, quando ele vinha me vender as coisas, eu percebi alguma coisa no ar.
E os filhos do Antônio? O que pensarão? Puxa, foi tão bom estar filho desse espírito nesta vida. Aprendi tanta coisa bacana com este pai. Fantástico. Ou então, puxa vida, era meu pai, tudo bem, né? Respeito, gosto dele, mas fala sério, né? Não sei. E as pessoas da sua família? Aquele cunhado que você emprestou dinheiro para ele, eu adoro essa história. Porque ela é verdade, tá? E acontece nas melhores famílias. Não sei se aqui em São José do Rio Preto ocorre, né? Aquele cunhado que você empresta dinheiro, ele nunca paga e finge que esqueceu. Não é? E você só quer o bem dele. Você vibra por ele todo domingo aqui no centro. O que será que ele vai pensar quando ele vê seu nome lá? Ave Maria, não vou precisar mais pagar. Morto não precisa de dinheiro. Não é? Vamos pegar só mais uma pessoinha. Letra B, C. Se alguém não falar, a minha mediunidade é terrível. Alguém da letra B, vocês estão com medo agora, né? Estão preocupados. Fala, querida. Oi? Barbie? Ah, Bárbara. Bárbara, o que você faz da vida? Fisioterapeuta, que beleza. Fisioterapeuta. Ela põe os outros no lugar. Põe os outros em ordem. Alguém vai ler o nome da Bárbara. Bárbara, não sei das quantas. Tá lá. Nossa, Bárbara, não sei. Não é aquela. Não é a professora? E a outra fala, não, é a fisioterapeuta. Ah, é verdade. Nossa, ela era tão bacana. Alguns pacientes dirão. Só a Bárbara sabe. Ela era tão bacana. Ela atendia a gente com tanto amor. Ela tinha uma paciência. Nossa, eu acho que ela foi talhada para ser fisioterapeuta. Que beleza. Ela não atendia a gente rápido, como os médicos atualmente fazem, né? Não sei se aqui em São José do Rio Preto acontece isso, tá? Acho que só lá em São Paulo. De repente os médicos aqui abraçam os pacientes, não é? Demora, conversa. Vai ver que é diferente. E outras pessoas podem dizer, a Bárbara, aquela fisioterapeuta, sempre atrasada, me deixava lá plantado esperando. Tinha dia que parece que ela tinha brigado com o namorado, o marido, o irmão, aquele ali. E aí ela jogava meu braço de qualquer jeito pro lado. Porque o paciente percebe, né, Bárbara? Ele percebe. E eu gostaria que todos vocês, junto com a Bárbara, junto comigo, pensassem a respeito disso. Porque o nome de vocês está lá. Todo mundo vai morrer. O que será que você está deixando como história, como legado? Ardi Filho, um grande poeta nordestino, porque eu sou do Nordeste, eu sou do Piauí. Piauí, para quem não sabe, fica na França. Piauí, tem que fazer biquinho para falar. Então tinha um grande poeta de lá que ele escreveu assim na introdução do seu livro de poesias. Poesias de Ardi, Ardi com H. E ele escreveu assim na introdução: Deus só tem para julgar-nos duas perguntas.
como sementes, o que deixa. E como fruto, o que trazes. É essa a nossa reflexão de hoje. Após o desencarne coletivo de daqui a pouco. Como sementes, o que deixas. E como fruto, o que trazes. Vamos voltar para a brincadeirinha da Gisele, que as meninas querem ser, e o Bill Gates, que os meninos querem ser. Tudo bem? Eu vou contar para vocês uma história da minha vida, uma história que aconteceu realmente na minha vida, e eu quero, com essa história, se eu conseguir, eu vou contar duas. Eu estou olhando lá no relógio. Se eu conseguir, eu vou contar duas. Se não, eu vou contar uma, porque eu quero provar para vocês, hoje aqui, antes do nosso desencarne. Oxi, vamos bater de novo. Eu quero provar para vocês que nós podemos sim marcar a história sem ser Bill Gates. Que nós podemos sim marcar a história sem ser Gisele. Estávamos no ano de 1995 e eu morando em São Paulo. São Paulo vocês todos conhecem, muito trânsito, muito shopping, essa parte as mulheres não gostam. Muita coisa boa, muito movimento. E aí eu decidi ir morar em Vinhedo. Não sei se vocês conhecem, Vinhedo ficou muito conhecido aí na mídia por causa do Luciano do Vale. Luciano do Vale morava lá em Vinhedo e chamava de Principado de Vinhedo. Uma cidade pequena de 40 mil habitantes. Quando eu mudei para lá, 40.001. Mudei para Vinhedo. Fui morar num condomínio bem distante. Cheguei lá, mudança, aquele monte de caixa, aquele monte de coisa. Quando a gente muda, não tem nada para comer, não é? É terrível. E aí, eu peguei meu carro, um Palio azul marinho. Aí vocês vão falar, mas por que ela está falando isso? Porque faz parte da história, tá? Aí eu peguei o Palio e fui procurar um supermercado para comprar umas coisinhas para comer. Vejam que eu estava vindo de São Paulo, acostumada com os grandes Carrefours da vida, Extra hipermercado, não sei se tem aqui, Pão de Açúcar, que tem aqueles estacionamentos gigantes, que tem aquelas cancelas tudo automático, né? Aí eu vou procurar um supermercado. Aí eu encontrei um supermercado, não, um mercado, porque não era super, chamado Mateus. Pequenininho, numa esquina, um estacionamento pequenininho. E aí já começou a ficar diferente, não é? Quando eu estou embicando o meu carro, aparece um senhor negro com um sorriso maravilhoso no rosto. E eu pensei assim, nossa, isso aí deve ser marketing. Põe esse cara aí na porta dando risada, falando bom dia, só para a gente falar, ai que legal, vou voltar aqui. Pensei isso. E acho que todos vocês pensariam, tá? Muito bem. E aí, quando eu embiquei meu carro, ele virou e disse assim, prestem atenção na fala. Ele virou e disse, bom dia, só alegria. E aí eu pensei assim, nossa, ele está falando isso? Mas ele nem vai lembrar de mim outro dia que eu voltar aqui. Prestem atenção. E aí ele virou para mim e disse assim, a senhora deve ser nova aqui, né? Aí eu falei, eu sou muito tímida, vocês perceberam já, né? Aí eu comecei a conversar rapidinho ali, falei que eu estava me mudando naquele dia e tal. Bom,
Entrei, fiz as minhas compras. Na semana seguinte, lembra da frase? Bom dia, só alegria. Aí, na semana seguinte, nesse dia que eu fui lá, era de noite. Fim da tarde. Na semana seguinte, voltei lá. E aí eu pensei assim, vamos ver se ele lembra de mim, né? Quando eu estou embicando o carro, ele vira e diz assim, bom dia, só alegria, de noite e de dia. Aí eu pensei, nossa, então ele lembrou e ainda lembrou que da outra vez era de noite. Sorrindo, aquele sorriso maravilhoso. Gravem bem o sorriso, que faz parte. É muito importante. E ele não é Bill Gates, tá? Aí fui, fiz minhas compras e fui embora. Na semana seguinte, eu fui no Mateus de novo. Só que dessa vez, levei meu filho pequenininho, na cadeirinha, atrás. Estou embicando no carro. Antes disso, todo mundo que eu encontrava, eu falava assim, ai gente, fui no Mateus, todo mundo falava, já sei, você conheceu o seu Só Alegria? Ninguém sabia o nome dele. Ele é tão legal, né? Ele é tão simpático. E olha, a gente percebe que é de verdade, as pessoas falavam. É de verdade. Ele é assim. É muito legal isso. E aí eu fui de novo no Mateus. Com meu filho atrás na cadeirinha. Quando eu estou embicando o carro, ele vem. Bom dia! Só alegria! De noite e de dia. E em boa companhia. Aí eu falei, gente, ele lembra que a primeira vez foi de noite, a segunda de dia, e agora eu estou com meu filho junto. Esta é uma pessoa especial. E aí, o tempo passou e o Mateus foi vendido para o Carrefour. Passou a ser Carrefour Bairro. Quando chegamos no Mateus, não tinha mais Só Alegria. Nem de noite, nem de dia. E nem em boa companhia. O estacionamento estava diferente. E eu comentei com algumas pessoas. Falei, gente, que tristeza, né? Seu Alegria. Para onde será que ele foi, né? Aí todo mundo, é verdade. Ele era tão bacana. Nossa, todo mundo está sentindo falta. Bom, passou o tempo. E aí um dia eu estava dando uma palestra na PUC de Campinas, um auditório de 500 pessoas, professores. E aí eu estava lá dando a palestra, falando da importância da gente marcar as vidas e dar o exemplo e tal. E aí falei de Seu Só Alegria. De repente, no meio da plateia, 500 pessoas, igual está aqui hoje, uma pessoa lá no fundo da plateia, uma moça negra, com um sorriso maravilhoso nos lábios, gritou assim, é meu tio! E aí eu pergunto-vos a vós, nossa, eu adoro essa frase, bonita, né? Se ele fosse um Fernandinho Beiramar da vida, você acha que ela ia numa plateia de 500 pessoas, sendo filmada? Você acha que ela ia gritar, é meu tio? É ruim. E ele nem é Bill Gates. Ela falou isso no meio de uma plateia de 500 pessoas, porque ela tem orgulho de fazer parte daquela linhagem especial.
E aí eu gritei para ela assim, quero te ver na saída, porque eu queria perguntar para ela, né, do tio e tal e tal. Na saída, eu virei para ela e falei assim, escuta, e o seu Só Alegria? Eu não sabia o nome dele. E continuei sem saber, porque eu perguntei tanta coisa que esqueci. Aí ela falou, ele está bem, ele está trabalhando num condomínio lá em Vinhedo. Eu falei, ai meu Deus, tomara que seja o meu, né? Aí ela falou assim, não, é tal condomínio, falou lá o nome. Aí eu falei, nossa, que legal, a minha amiga é síndica do condomínio. Muito bem, cheguei em Vinhedo, liguei para minha amiga. Falei, Lu, tem uma pessoa trabalhando aí. Já sei, esse é o Só Alegria. Nossa, ele é maravilhoso, todo mundo adora ele, todo mundo gosta dele. Assim, antes de eu falar. E aí eu falei, eu fiz um comentário idiota, desnecessário. Eu virei para ela e falei assim, ai Lu, olha, por favor, nunca manda ele embora, tá? Aí ela disse, não precisa. Ele não precisa de ninguém argumentando por ele. Ele, se depender dele, ele não vai embora de lugar nenhum. Todo mundo adora ele. Vocês podem imaginar o que isso significa? Sem ser Bill Gates? Alguém que não precisa que você fale por ele. Alguém que não precisa usar o sobrenome de alguém. Sabe com quem está falando? Eu sou sobrinha do prefeito de São José do Rio Preto. Para! Seja você Só Alegria de noite e de dia em boa companhia, que já está bom demais. Você. E aí, o seu Só Alegria, trabalhando nesse condomínio, de noite e de dia, em boa companhia, e está até hoje. E as pessoas adoram ele. Então eu estou mostrando para vocês, eu estou provando para vocês, que não precisa ser Gisele Bündchen e nem Bill Gates para marcar a história. O que você tem feito no seu trabalho, na sua vida? André Luiz, no seu livro Sexo e Destino, conta a história, uma passagem de uma mãe, que ele diz que quando ele desceu para visitar aquela casa, não tinha ninguém. A mãe estava na cozinha, arrumando lá a comida, e tinha um filho que estava no quarto. E o André Luiz diz que aquela mãe, que era do lar, que tem um monte de mãe que tem vergonha de falar que é do lar, porque ela queria ser empresária, lembra da mulher lá? Pois é. E o André Luiz disse que aquela mãe, ela fazia com tanto amor, ela marcava de tal maneira, ela impregnava de tal maneira o ambiente com o seu amor, que a energia daquela casa era diferente. E ele disse que ela arrumava as gavetas do filho com tanto amor, que os fluidos que ela exalava diluía as negatividades. O que você tem feito no seu trabalho, na sua vida diária, na interação com as pessoas? Como que as pessoas lembram de você? Só alegria de noite e de dia, em boa companhia? Ou é aquela pessoa pesada? Ai, lá vem fulano. Você não já falou isso para alguém? Você está em algum lugar e chega alguém, você fala, ai, lá vem fulano. Não esqueça que pode ter alguém falando isso de você. Lá vem fulano. Eu ainda tenho uns 5 minutos. É isso? É? Oba, então dá para contar o outro. Lembrem-se que eu estou tentando provar para vocês que não precisa ser Bill Gates para marcar a história, tá?
E os adolescentes que estão aí pensando assim, eu não sou adulta, eu não trabalho, então não tem que pensar. Tem que pensar sim. Lá na sua escola, na sua turminha, se você desencarnar, como é que vão lembrar de você? Lá na escola, com seu pessoalzinho, pensa aí. Muito bem. Eu moro em São Paulo, perto do shopping Ibirapuera. E aí, há um tempo atrás, eu fui para o shopping e o shopping agora está cobrando estacionamento. Então, eu não deixo o carro lá, porque eu tenho dó de pagar R$8. Eu acho que é um absurdo, não é? Então, eu aprendi com meu marido, que está ali, é uma homenagem para ele, tá? Não paga R$8. Muito bem. Aí eu fui parar o carro na rua. Tinha um moço negro com um sorriso maravilhoso, cumprimentando a gente e guardando os carros. Sabe aquela sensação de que é verdade? Ele é assim. Ele não está fazendo isso para ganhar R$2 lá no estacionamento. É o jeito dele. Um filhotinho do seu Só Alegria. Aí ele virou para mim e me cumprimentou e tal e tal. E aí, eu e meu marido comentamos várias vezes. Meu marido falou assim, fui estacionar lá naquela rua do lado do shopping. Eu falei, já sei, aquele moço lá. A gente não sabia o nome dele. Nossa, ele é tão bacana. Ele passa uma coisa tão boa, não é? E ele conversa, apresentou a irmã também trabalha lá guardando carro. E aí, baixinho assim, pequenininho, alegre, uma delícia. Aí, um dia, toda vez a gente ia, deixava o carro, cumprimentava ele, conversava umas coisinhas rápido e ia embora. Aí um dia eu fui com meu filho adolescente atrás do carro. É muito importante vocês pensarem. Tem alguém prestando atenção. Tem alguém, como diria Kardec na pergunta 208 do Livro dos Espíritos. Tem alguém sendo influenciado pelo seu exemplo. Eu adorei que meu filho estivesse junto. Meu marido me deixou no carro e foi no shopping resolver uma coisa. E falou para mim assim, fica aí com o Nen, que eu volto rapidinho. E aí o moço veio. Bom, meu marido foi, eu fiquei lá, a porta do carro aberta. E do lado do meu carro, um Corsa, sabe, um Corsinha, caindo os pedaços. E tocando uma música daquelas bem pancadão. Não era exatamente pancadão, pagode. Era um pagode. Bom, e aí bem alto. E aí quando ele estava vindo, eu virei para ele e falei assim, escuta, porque eu queria saber do carro. Que eu ia pedir, para baixar o som, se fosse dele e tal. Aí eu falei, oi, tudo bem? Ele falou, você por aqui, hoje a gente pode conversar um pouco mais, ele falou. Hoje a gente pode conversar um pouco mais, que está bem sossegado aqui. Cadê o patrão? Eu falei, ele foi lá no shopping. Aí ele virou e disse... Não, aí a gente ficou conversando. Eu falei para ele, esse é meu filho, aqui atrás. Ele, oi, tudo bem? Muito prazer e tal. Aí eu virei para ele e falei assim, nossa, você é tão bacana, tão legal, e eu nunca perguntei seu nome. Aí ele virou e disse assim, meu nome é... Aí falou lá o nome, eu não lembro mais, começa com P. Aí ele falou o nome, aí falou assim, então, eu me chamo, aí falou o nome, aí falou assim, mas pode me chamar de Telmo. Aí eu falei, nossa, mas por quê? Me explica isso, né? Ele falou assim, sabe o que é? Assim, dando risada o tempo todo, e com a perninha assim. Sabe o que é? É que o meu tio chamava Telmo. E ele era muito legal. Trabalhador. Honesto.
Então, e o meu pai não valia nada. Então eu decidi que eu ia homenagear meu tio. Eu ia imitar ele. Eu ia ser como ele. E como ele chamava Telmo, então meu nome é Telmo. Às suas ordens. Aí eu virei para ele. Vejam que interessante. Ele não é Bill Gates. Eu virei para ele e falei assim: olha só, Telmo. Esse carro que está aí com essa música aí, de quem é esse carro? Não, eu não falei da música, eu falei de quem é esse carro. Aí ele virou e disse: não é um carro. Eu falei: não? Não, não é um carro. Isso é uma carruagem. A senhora não está percebendo, mas ela é de ouro. Ela é valiosa. A senhora não está percebendo, mas ela é abençoada. É ela que me leva todos os dias para o meu palácio. Aí eu virei para ele e falei assim, você trabalha aqui junto com tua irmã todo dia? Ele falou: aqui não. Neste escritório. Todos os dias, com alegria, eu venho trabalhar nessa empresa. Isso aqui tudo é meu escritório. E eu trabalho feliz, agradecido. E falo para Deus: aí ó, mais um dia eu vou arrasar. Obrigado. E aí eu virei para ele e falei assim: então, Telmo, olha só, eu queria que você abaixasse um pouco essa música, porque aí ele virou para mim e disse: música? Isso não é música. Eu falei: ah, não? Ele falou: não, isso não é música. Para aí, um minutinho. E meu filho ouvindo tudo atrás, né? Para aí um minutinho, presta atenção na música. Presta atenção. Aí eu parei, prestei atenção, né? Não entendi muito bem, porque estava bem alta. Aí ele disse assim: eu trabalho aqui nesse escritório ouvindo isso. E aí, dependendo do que eles estão falando na música, eu nem estou aqui no escritório. Eu falei: ah, não? Ele falou: não. Se eles estiverem falando de mar, de praia, então eu estou aqui no escritório, mas eu estou sentindo uma areia nos meus pés. E eu estou muito feliz. E nada me abala. Só alegria. E aí todo dia de noite, no fim da noite, bem tarde, eu deixo o meu escritório. Adivinha onde que eu moro? Aí eu tentei arriscar lá uns lugares bem longe. Aí ele falou assim: então, aí falou lá o nome do lugar, bem longe, bem longe. E aí ele falou assim, aí eu falei assim: nossa, bem longe, né? Ele falou: não, eu não percebo. Eu não percebo. Lembra que eu vou ouvindo na minha carruagem? Então eu nem estou percebendo, eu deslizo. Aí eu chego lá. Se você for lá comigo, você vai ver um quartinho. Você vai ver um quartinho. Tem uma escadaria assim, e tem um quartinho lá em cima. E um banheirinho e uma cozinha. Tudo junto. Você vai ver isso. Eu não. Aquela escadaria é um elevador. Eu subo rezando. Eu subo cada degrau falando: aí, Jesus, obrigado. Aí, Jesus, mais um dia. Aí, Jesus, que bom.
Aí, Jesus, estou com saúde e entro no meu palácio. Só gratidão. Que bom ter tudo isso. E olha que interessante, o Telmo, ele não estudou. E tudo isso que o Telmo falou é pura física. Os grandes físicos da atualidade defendem a tese de que nós, através das nossas ondas mentais, nós impregnamos o ambiente. Nós criamos um campo vibratório em volta de nós que faz toda a diferença. Os grandes físicos da atualidade nos falam que tudo é uma questão de interpretação. O Telmo, ele está no céu. Ele é muito feliz, porque ele interpreta assim. E você, que não está feliz porque você queria ser a Gisele, já parou para pensar? E você que não está feliz porque queria ser o Bill Gates, já parou para pensar? Então o Telmo, na sua sabedoria, e provavelmente muito mais evoluído do que muitos de nós aqui no entendimento, sabedoria não tem a ver com rótulo, e nem com título de faculdade, e nem com o endereço que você mora. Então, ele está a alguns degraus além de algumas pessoas aqui. Nesse entendimento, quando você para e fica se comparando com o outro, você se distancia de você. E aí você começa a ficar infeliz e você começa a adoecer. Então, a nossa reflexão de hoje é sobre isso. É sobre a sua história. O que você tem feito? Como que você tem feito a diferença na vida das pessoas? Que tipo de marcas você tem deixado? Você não é professor, você não é médico, você não é motorista, você não é secretária, você é um espírito que está em transição no planeta Terra, no papel de pai, de professor, de Telmo e de Seu Só Alegria. O que você está fazendo da sua história? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, dilate as nossas percepções para que saiamos daqui maiores, melhores e mais refinados. E só alegria, de noite e de dia. E no meu caso, meu amor, em boa companhia. Muito obrigada.